falando deste Cruzeiro que se recusa a perder, né? E como disse a turma também aqui, um abraço para os amigos do Cruzeiro 316, só do Cruzeiro sair com ponto, ninguém machucado nesse jogo, com um a menos, a manutenção da série invicta. Então, a gente tem muito a falar a respeito ainda. São as circunstâncias do jogo que acabaram tornando esse empate bem validado, né, Rafa e Caio? A gente começando agora, a partir deste momento, o pós-jogo aqui na Samuca TV. É isso, Valu. Confesso pra você que é um resultado que me frustra um pouquinho, não pelas circunstâncias do jogo, né, mas porque acho que o Cruzeiro fez uma partida muito boa dentro das circunstâncias e de repente merecia uma sorte melhor. É bola na trave, é bola que passa muito perto. Acho que a gente se apresentou muito bem nesse jogo. Uma entrega física absurda dos atletas do início ao fim. É impressionante a partida do Wanderson. Achei que o Bolassi também entrou muito bem no segundo tempo, entendendo aquilo que o jogo exigia, né? Marquinhos, poucos minutos, no momento em que já não tinha jogo, né? Também entrou bem. Mas acho que fica a frustração porque entendo que o Cruzeiro foi melhor que o Vitória, tá? Inclusive, não sei a sensação do Caio, mas pra mim no segundo tempo, vendo o jogo, em nenhum momento me pareceu que o Vitória estava com um atleta a mais. Me pareceu um jogo muito franco, muito equilibrado, e isso comunica com o nível de entrega física principalmente, mas também tática desse time do Cruzeiro, que batalha demais, né? Então é realmente um time que tem atitude e que busca o tempo inteiro o resultado. Hoje não veio e acho que muito em função das circunstâncias. É impossível não falar desse gramado, né? E aí a CBF tem que olhar com mais cuidado pro produto dela, né? E com mais cuidado para as pessoas que estão trabalhando. Hoje a gente teve uma fatalidade aí, um atleta que vai perder a temporada, sabe-se lá quando vai voltar a trabalhar, em função de algo que poderia ter sido evitado, né? Que é um gramado melhor, adia-se o jogo, sabe-se lá o que se faz, mas é inadmissível num campeonato com premiações tão altas, com tantos patrocínios, o maior campeonato do país, um país que respira futebol, permitir esse tipo de coisa. Então acho que hoje o Cruzeiro foi muito prejudicado pelo contexto. Não vou ficar questionando muito a expulsão do Eduardo, sei que tem gente que concorda, gente que não concorda, preciso pegar a regra para ler direitinho, para entender se realmente foi excessivo o cartão vermelho, mas em linhas gerais achei o critério da arbitragem bem confuso, tá? A questão não são as faltas que são marcadas a favor do Vitória, mas é que, por vezes, o mesmo tipo de falta, com o mesmo tipo de intensidade, não era marcado a favor do Cruzeiro. E eu acho que isso vai criando um clima também nos jogadores que vai enervando, né? Vai enervando os jogadores e isso atrapalha demais. Às vezes não aparece tanto quanto um pênalti mal marcado, um gol mal validado, mas isso aí vai minando o jogo. Muitos cartões amarelos do lado do Cruzeiro, bem menos aí do lado do Vitória, tendo em vista a quantidade de faltas, né, que a equipe do Vitória fez. Então, assim, em linhas gerais, acho que acaba ficando de bom tamanho pela manutenção dessa série invicta do Cruzeiro no campeonato e por todo o contexto, pela circunstância de estar com um jogador a menos, pelo gramado que prejudicou demais a equipe do Cruzeiro, mas pra mim é inevitável não ficar com gostinho de frustração, porque sinto que o que o time mostrou hoje evidencia que em condições normais teria plenas condições de buscar os 3 pontos hoje no Barradão. É uma pena, infelizmente faz parte do Campeonato Brasileiro, mas acho que o torcedor do Cruzeiro tem muito pouco a lamentar, porque no futebol você não controla o resultado, né, Valu? E por vezes você não controla esse tipo de circunstância, mas quando a equipe se apresenta tão bem, mesmo diante dessas adversidades, eu acho que o torcedor tem que ficar com o coração tranquilo, né, de que há um caminho, há um trabalho sendo bem feito e mais uma vez, para encerrar minha fala, uma entrega física absurda dos jogadores do Cruzeiro. Realmente é um time que dá orgulho ao torcedor. Acho que não foi diferente hoje, em que pese o resultado não ter vindo, e a gente observa aí os torcedores do Cruzeiro no Barradão aplaudindo o time, cantando, comemorando, porque acho que não é sobre o resultado, né, mas sobre uma performance do Cruzeiro em circunstâncias bem complexas. Conseguiu entregar um jogo muito justo e talvez merecesse até mais a vitória do que a equipe do Vitória, né? Faltou um pouquinho ali, mas faz parte. Acho que a gente volta muito forte após a parada para o Super Mundial. Não, eu tenho certeza que se tivesse de ter um vencedor por oportunidades criadas, né, seria o Cruzeiro. O Vidalba colocou bola na trave, tivemos a cabeçada do Eduardo aos 22 minutos ainda do primeiro tempo, o Caio Jorge quase marcando aos 53 e 39 da primeira etapa, um chute de esquerda. No segundo tempo, o Pereira cobra uma boa falta, o Matheus Pereira, aos 33, um cabeceio ruim do Kaique, talvez pudesse ter feito melhor. O Marquinhos cobrou uma falta aos 40 e 39 com perigo, e ainda o lance derradeiro do jogo, o Wanderson, aos 45 e 12, também numa jogada do Marquinhos, o Cruzeiro conseguiu criar, sabe-se lá como, ou melhor, a gente sabe, né, mas é por conta das circunstâncias do gramado, uma situação de jogo trabalhada, né, para criar
possibilidade desse jogo contra o Vitória. É um jogo onde a gente acaba por analisar muito mais um time que, mesmo diante de um momento que não poderia praticar futebol, não se desorganizou dentro de campo, né, Caio Fábio? Não ficou O Cruzeiro não entrou na bagunça que o campo convidava de uma maneira muito forte a se transformar essa equipe. E tanto que não se transformou, que acontece a expulsão aos 44 da primeira etapa, e o Cruzeiro, pra mim, sofre muito pouco no segundo tempo. Bem dizer, não tem um milagre, não tem uma defesa difícil do Cássio, não tem nada disso, né? Com um time que teve um a menos, mesmo com um campo impraticável, pelo contrário. O Cruzeiro criou possibilidades na segunda etapa, até mais do que no primeiro tempo, óbvio, porque eu digo isso porque no primeiro tempo jogou a sua maior parte com 11 atletas, mas um time que não entrou na desorganização que o campo viria a sugerir. É claro que à medida que foi passando o tempo, depois dos 30, né, Caio? A gente viu um time cada vez mais com dificuldades de reter a bola, mesmo em pequenos momentos. Pois é, Valu. É um Cruzeiro que, mesmo não tendo vencido, me deixou orgulhoso. Eu acho que, no geral, o torcedor cruzeirense se sentiu representado. Esse time do Jardim tem muito brio, né? Muita personalidade, é impressionante. Do início ao fim foi um time forte, resiliente, guerreiro. Teve aí um gramado praticamente impraticável, na verdade impraticável, né? E aí, por mais de um tempo, teve que jogar contra o Vitória com um jogador a menos, né? E mesmo assim chegou para uma segunda etapa criando as melhores oportunidades. No frigir dos ovos, foi o Cruzeiro que conseguiu chegar muito mais próximo do gol do que o Vitória, né? Teve um momento na segunda etapa em que o Carpini promoveu uma substituição tripla, buscando gerar mais imposição física, principalmente com o Carlinhos, e o Cruzeiro pouco sofreu. E conseguiu garantir uma vice-liderança de Campeonato Brasileiro durante esse tempo da parada. Isso é muito significativo, né? Claro que o objetivo era a liderança, e mesmo com todas as adversidades, o Cruzeiro buscou isso em campo, né? Na reta final, quando o time claramente estava extenuado, praticamente não existia jogo, o Cruzeiro conseguiu ali uma chance com o Marquinhos de falta, com o Wanderson em um chute de fora da área. Então, de fato, é um Cruzeiro que tem uma mentalidade muito forte, que quer sempre vencer, que não desiste das jogadas, que entende que sempre tem uma possibilidade para se buscar a vitória, né? E se tá difícil, busca criar alternativas nesse sentido. É claro que pelas circunstâncias fica difícil destacar aí alguns jogadores, mas vale falar de todos pela entrega, disposição, mas me chamou muita atenção, especialmente a dupla de zaga. Eu acho que Fabrício e Bruno Vidalba, mais uma vez, fizeram um jogo soberano, e o que fez o Wanderson hoje foi incrível, né? Geralmente a gente destaca um atacante quando ele dá uma assistência, quando ele faz um gol, mas o que o Wanderson hoje se entregou, venceu duelos, conseguiu faltas, foi algo impressionante, talvez a partida mais marcante dele com a camisa do Cruzeiro, né? Um ponto muito valioso pelas circunstâncias que reforçam que o Cruzeiro tá preparado para brigar do início ao fim por algo grande no Campeonato Brasileiro. Tô sinceramente muito orgulhoso desse time, Valor. E só, Rafa, para te dar mais elementos aqui, o Cruzeiro que perdeu pela última vez, chegou à sequência, né? Agora são 12 jogos do Cruzeiro de invencibilidade na temporada, 8 vitórias, esse foi o quarto empate. A última derrota do Cruzeiro foi contra o Palestino no dia 24 de abril, 2-1, e a última derrota do Cruzeiro no Brasileiro foi no dia 20 de abril contra o Red Bull Bragantino. Pois é, vocês falaram de um time que se recusa a perder e parece ser isso mesmo, né? Acho que numa circunstância hoje em que tudo estava contra, né? A partir do momento que você entra em campo e o gramado tá como tá, e a chuva que não para nenhum minuto, você tem uma expulsão ainda no primeiro tempo, todo um contexto desfavorável ao seu jogo, e mesmo assim uma equipe que segue muito concentrada, muito compacta, os atletas se ajudando demais, né? Chegou um determinado momento ali do segundo tempo que não teve mais jogo, fica difícil da gente falar de aspectos táticos, mas enquanto foi possível, vi um Cruzeiro que tentou pressionar e forçar o erro do Vitória ali no campo de defesa do Vitória, assim recuperou boas bolas no primeiro tempo, criou boas oportunidades, e aí foi muito prejudicado pelo gramado, que ora a bola corria demais, ora corria de menos, mas ainda assim teve talvez as melhores oportunidades do jogo, né? As oportunidades mais claras de abrir o placar. O Vitória no segundo tempo acho que cresceu depois das mudanças do Carpini, mas ainda assim a maioria das suas finalizações sem tanto perigo, e acho que isso comunica muito com a partida que o Cruzeiro fez, né? No momento defensivo muito forte. O Caio até, se quiser me corrigir, mas eu achei que o Cruzeiro no segundo tempo estava se defendendo ali num 4-4-1, o Bolassi no momento defensivo, né? E o Bolassi um pouco mais à frente, mas um time muito compacto, um time que realmente muito solidário, os atletas correndo demais. Como eu falei, pra mim, na maior parte do tempo, não consegui perceber
pelo que era o campo, que o Cruzeiro estava com um atleta a menos, e isso tem muito a ver com essa doação, né, física e tática desses jogadores. E aí, hoje não tinha como, né, a gente tem atletas no aspecto técnico, assim, vivendo excelentes momentos, mas fica muito difícil num gramado como esse, numa circunstância como essa, a técnica prevalecer. Mas é aquilo, quando não pode prevalecer a técnica, que prevaleça aspectos táticos e principalmente físicos. E foi um time que brigou demais. Acho que não abdicou de brigar por nenhum metro de campo, por nenhum minuto desses 90. Então, Cruzeiro, o Caio falou sobre esse orgulho, né? Eu acho que o Cruzeirense realmente tem que olhar para esse jogo e perceber que tem algo muito bom acontecendo com esse grupo, com essa comissão técnica. Acho que é sobre mentalidade e é sobre identidade, né? E não é por acaso esses números que o Valu trouxe. Há quanto tempo o Cruzeiro não perde um jogo, né? Principalmente dentro do contexto do Campeonato Brasileiro, que a gente sabe que a Sul-Americana foi uma questão à parte pra gente nessa temporada. Então, tá todo mundo de parabéns pela entrega, pela estratégia. Acho que o Cruzeiro, na medida do possível, soube jogar o jogo. Acho que a expulsão acaba prejudicando muito também, né? Até do ponto de vista físico, chegou um determinado momento que eu achei que a equipe caiu um pouquinho, o que era natural, mas dentro de todas as circunstâncias, acho que a minha única frustração é porque acho que se tivesse que ser um vencedor, ter um vencedor, mesmo com todos esses problemas, seria o Cruzeiro. Mas ainda assim, me recuso a ficar remoendo demais, porque acho que o time tem que ser celebrado pelo que entregou hoje e pelo que vem entregando até aqui no Campeonato Brasileiro. É o vice-líder, segue muito bem postado dentro do seu objetivo, que é um retorno à Libertadores através de uma vaga direta. Então, o objetivo do Cruzeiro é o G4, está muito bem posicionado para isso, e agora é trabalhar muito bem e muito forte nessa intertemporada, trazendo também essas contratações que vão agregar o elenco para que a gente possa retornar muito bem, Valu, nesse segundo momento, para confirmar essa vaga na Libertadores e, quem sabe, né, se as circunstâncias permitirem, brigar por um algo a mais no Campeonato Brasileiro. São mais de 9.600 pessoas ligadas aqui. Muito obrigado. Você que ainda não deixou o seu like, deixe o seu like aí. A gente está com 10 mil pessoas que já deixaram o like, mas talvez, acredito que tenham pessoas que não tenham deixado o like ainda, e dessa forma você faz com que muito mais cruzeirenses venham para assistir o nosso pós-jogo aqui na Samuca TV, e fazendo exercício, Rafa, Caio, lendo algumas mensagens dos amigos aqui no chat. Eu fiz o seguinte exercício, né? Há 2 meses atrás, um pouco mais tarde do que uma hora dessa, a gente vivia aquela derrota pro Mushuc Runa, exatamente há 2 meses atrás. E um time com o gramado do Mineirão, um adversário bem frágil, eu acho que até mais frágil do que o Vitória, bem mais, com todo o respeito que merece o Mushuc Runa. E a gente tá falando de caras que não conseguiram praticar futebol em momento algum. Hoje, em meio a todas as circunstâncias, a gente tem que levar, eu pelo menos vou levar em consideração a sequência do Cruzeiro, e ele conseguiu produzir em um campo que era impraticável, né? Jogar futebol. E muita luta, né? Então eu acho que essa é a reflexão da noite de hoje, né? Não dá pra gente observar aspectos táticos, como é que foi uma jogada do Caio Jorge, que ainda conseguiu criar, né? Conseguiu ter um chute que poderia ter sido o chute que trouxesse a vitória pro Cruzeiro. Então, existem circunstâncias e circunstâncias. Hoje, dentro das circunstâncias normais, no campeonato, um estádio com condições, um gramado legal, o Cruzeiro fatalmente venceria o Vitória. Não é faltar com respeito à equipe do Vitória. Não aconteceu, vida que segue. A gente já vai olhar pra frente e torcer para que esse time realmente tenha conseguido fazer com que nenhum jogador saia com uma lesão grave. Enfim, acho que existem situações e situações. Eu vou valorizar muito o esforço dos jogadores nesta noite de conseguirem trazer esse 1 ponto para Belo Horizonte. Daqui a pouco a gente vai ter o Samuel Venâncio e eu quero muito ouvir a coletiva do técnico Leonardo Jardim. Muitos torcedores do Cruzeiro indignados aqui, com razão, do jogo que a CBF, os árbitros, acabaram permitindo acontecer. Até muita gente falando, a direção do Cruzeiro, mas é algo ainda que, de acordo com aquilo que acontece no nosso futebol, Caio, foge completamente, na verdade, a competência de técnicos, jogadores. A situação, ela é definida pelo árbitro, de forma arbitrária. Eu acho que é um bom ponto para a gente falar a respeito num tipo de situação desse. Não era interessante ouvir ali os capitães das equipes e ouvir os técnicos? Eu acho que precisa mudar, Caio. É muito pouco os árbitros chegarem, fazerem a sua caminhadinha ali dentro do campo, aí alguém joga a bola assim para frente, vê a quantidade que a bola rolou ou não e define, pode ter jogo. A gente viu hoje uma situação que, pra mim, tá, pessoal? Pra mim, a lesão do Jamerson tá muito ligada à condição do gramado, a situação do carrinho do Eduardo, que acaba sendo escorregadio ali.
e hoje foi o Jamerson, amanhã podem ser outros atletas. Eu acho que é necessário. Não quer dizer que choveu, não pode ter jogo, não. Não é isso. Para mim, o campo se mostrava impraticável ainda no aquecimento, ainda durante horas anteriores. É o que eu penso.